Vamos lá. A segunda categoria de exceção aos princípios da anterioridade, na verdade, corresponde à exceção da anterioridade do exercício, mas não à exceção da anterioridade nonagesimal. Isso porque, nesse segundo caso, o tributo, uma vez instituído majorado, veja, ele não vai respeitar a anterioridade do exercício, mas deverá respeitar 90 dias. Isso significa dizer que eu não preciso, quando o tributo instituído majorado, nesse caso, aguardar o próximo ano, mas diferentemente da primeira situação, em que poderia ser cobrado imediatamente aquele tributo instituído majorado, vai ter que respeitar 90 dias. Quais os tributos que estão aqui? São, primeiramente, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, quando majorado, também não vou falar mais quando instituído, porque ele já foi instituído, mas quando majorado, ele não precisará esperar o próximo exercício para ser cobrado. Espera apenas 90 dias e então já pode ser cobrado. O porquê? Nós sabemos que o IPI é um imposto regulatório de mercado, mas diferentemente dos outros que são regulatórios de mercado, como o I e IOF, que uma vez instituídos ou majorados podem ser cobrados imediatamente, o IPI, talvez por ser o segundo maior imposto federal em termos de arrecadação, perdendo tão somente para o imposto de renda, o legislador constituinte achou por bem que no caso dele tivesse que esperar 90 dias. Então, no caso do IPI, espero 90 dias e então já posso cobrá-lo. Foi o que aconteceu em 2011, salvo engano, quando a presidente da época era a presidente Dilma, em que ela majorou as alíquotas do IPI sobre veículos importados por meio de decreto, e isso é possível, nós vimos na aula passada, em razão do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, ela majorou o IPI, só que ela quis que a cobrança fosse imediatamente. Não pode, sob pena de violar aqui o que prevê o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, que diz, no caso do IPI, tem que aguardar 90 dias. Independentemente de ter sido majorado por meio de lei ou por decreto, tem que aguardar 90 dias. E aí sim, tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que concluiu realmente que a cobrança imediata do IPI sobre veículos importados era inconstitucional, que deveria se aguardar 90 dias. Tanto que o decreto ele foi de 15 de setembro de 2011 e o IPI majorado só pôde ser cobrado a partir do dia 16 de dezembro do mesmo ano. Então, veja, não precisamos aguardar o próximo exercício, mas temos que aguardar 90 dias para o caso do IPI. Seguindo aqui essa característica do IPI, que só será respeitada essa anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada, temos também as hipóteses em que houver redução e restabelecimento da CID combustível ou do ICMS combustível. Perceba que, para os casos que envolvem CID combustível e ICMS combustível, quando reduzido e restabelecida as suas alíquotas, não precisaremos respeitar o próximo exercício, mas apenas 90 dias, tá? Aqui também observe que, para ser reduzida tanto a CID quanto ao ICMS combustível, eu não preciso respeitar 90 dias, porque aquele caso, reduziu o tributo, não respeito nada. Mas, na hora de restabelecer, aí sim, eu respeito apenas 90 dias. E o último caso de exceção aqui, de que só será respeitada a anterioridade mitigada, é a hipótese da contribuição social. Com relação à contribuição social, pode acontecer o que for com a contribuição social. Pode ser criada uma nova contribuição social, pode ser reduzida, restabelecida ou majorada essa contribuição social, que só respeitará 90 dias. Então, no caso da contribuição social, só respeita 90 dias, ok? E por último, a última categoria, digamos assim, de exceção, temos que o tributo, quando instituído majorado, ele terá que respeitar a anterioridade do exercício. Então, ele vai respeitar a anterioridade do exercício,
mas não precisará respeitar 90 dias. Nesse caso, você pode assimilar da seguinte forma: aqui o tributo poderá ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? Respeita o próximo exercício, e como não precisa respeitar 90 dias, mesmo que o tributo seja criado no dia 31 de dezembro, ele já poderá ser cobrado no dia 1º de janeiro, porque é exceção à anterioridade nonagesimal. Quais os tributos que estão aqui? Vejamos. São imposto de renda, então vamos lá, o imposto de renda, e quando houver modificação na base de cálculo do IPTU e do IPVA, o cuidado nesse momento é, com relação ao IPTU e ao IPVA, veja, só não respeitará 90 dias quando a modificação for na base de cálculo. Pois, se mudar a alíquota, tanto do IPTU quanto do IPVA, caiu na regra geral. Vai respeitar tudo, tanto o próximo exercício como também 90 dias. Josi, definitivamente não entendi. Vem cá. Então, veja, a exceção para o IPTU e para o IPVA é quando houver modificação na sua base de cálculo. Hoje, qual é a base de cálculo do IPTU? Valor do imóvel urbano. Qual é a base de cálculo do IPVA? Valor do automóvel. Se mudarmos essa base de cálculo, se mudar a base de cálculo, aí não respeita 90 dias. Mas, se mudar a alíquota ela é representada em percentagem. Se mudar a alíquota do IPTU como do IPVA, exemplo, a alíquota do IPTU era de 1%, agora foi para 2%. A alíquota cai na regra geral. Respeitará tanto o próximo exercício como também 90 dias. Então, a exceção referente ao IPTU e ao IPVA, que não respeitará 90 dias, é se a mudança for na sua base de cálculo. Mudou a alíquota do IPTU e IPVA, regra geral, respeita tanto o próximo exercício como 90 dias. E quanto ao imposto de renda? No imposto de renda pode mudar o que for. No imposto de renda pode mudar base de cálculo, pode mudar alíquota, que nunca vai respeitar 90 dias. Então, para o imposto de renda, pode mudar tudo que nunca vai respeitar 90 dias, certo? Essas são, portanto, as exceções aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal. Cuidado na hora da prova. Eu sugiro que, para quem tiver uma cabeça boa de memória, que você possa guardar da seguinte forma. São 3 categorias de exceção. Para cada categoria de exceção, 4 exceções. Então, veja, não é difícil não. Vamos lá. A primeira categoria diz, o tributo será cobrado imediatamente. Raciocina. Se o tributo será cobrado imediatamente, não precisa respeitar o próximo exercício nem 90 dias. Diga lá, são 4 exceções. Conta tudo que for guerra, I, IE e IOF. Vamos mais uma vez? Vai, tenta, se possível, até repetir para facilitar. A partir do momento que você repete, isso vai ficando na sua cabeça que você não tem ideia. Chega na hora da prova, bingo, questão certa para nós. Tributo que não vai respeitar a anterioridade do exercício nem 90 dias, que será cobrado imediatamente. Tudo que for guerra, II, IE e IOF. Ok. Segunda categoria, diga lá, só respeita 90 dias. Só 90 dias. O que é? IPI, CID combustível, ICMS combustível e contribuição social. Só 90 dias. Só 90 dias. IPI, CID combustível, ICMS combustível e contribuição social. Só 90 dias. Só 90 dias. E última categoria de exceção, você vai dizer, só respeita o próximo exercício. Faz fechar 4. IR conta a base de cálculo e a base de cálculo de IPTU e PVA. Só respeita o próximo exercício. IR, base de cálculo de IPTU e PVA. De IPTU e PVA. Foi? Josi, ok. Esse quadro você tirou da onde? Da tua cabeça? Não, da Constituição Federal. Quais são os artigos, portanto, para quem gosta de deixar tudo marcado na Constituição, quais são os artigos que devemos grifar para que eu saiba que estão ali as exceções
com relação aos princípios da anterioridade. Do exercício 90º, vamos lá. Nós temos artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Temos o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição Federal. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. E artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Veja, vou começar de baixo para cima, para facilitarmos. No artigo 195, parágrafo 6º, nós temos que a contribuição social não respeita a anterioridade do exercício, mas respeita 90 dias. Então, é o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição que diz para mim que não vamos respeitar o próximo exercício, mas apenas 90 dias para a contribuição social. O 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, diz com relação à redução e restabelecimento da CID combustível, que nós também temos a situação de que não respeita o próximo exercício, mas respeita 90 dias. No 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, caso de redução e restabelecimento do ICMS combustível, que não respeita a anterioridade do exercício, mas respeita 90 dias. E no 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, todas as outras exceções que eu trouxe para vocês no quadro. Então, esses são os artigos que temos que marcar aí e que encontraremos as exceções quanto aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal. Até aqui, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Pois muito bem. Agora, isso realmente tem caído muito nas provas de concurso, para perguntar quais são as exceções, mas eu diria a vocês que são as provas mais tranquilas, tá? De bancas mais tranquilas. Bancas do CESP não cobra tão somente assim, tá? Banca da FCC já é mais o estilo, cobrar dessa forma, mas para outras bancas, a exemplo de Consulplan, VUNESP, FGV, que gosta de elaborar cases para trazer perguntas referentes ao direito tributário, aí esses princípios podem vir de uma forma um pouquinho mais complicada. Para mim, a questão mais difícil já cobrada envolvendo esses princípios foi uma prova realizada pela banca da FGV e uma prova para advogado de um concurso lá de Santa Catarina. Eu vou relatar aqui o enunciado tal como era, trazendo inclusive as mesmas datas para nós trabalharmos juntos, porque essa questão ela pode ser copiada por outras bancas, mudando as datas ou às vezes o tributo em si. Veja, o que aconteceu? Dizia o enunciado que o IPVA do estado de Santa Catarina tinha sido majorada a sua alíquota, passando a alíquota, vamos lá, do IPVA de 3% para 4%. E a lei que trouxe essa majoração foi publicada no dia 3 de dezembro de 2008. A pergunta, e que era a pegadinha, digamos assim, queria saber quando que essa nova alíquota, 4%, poderia ser exigida dos carros usados. Então, a grande questão era, quando que os carros usados pagariam esse novo IPVA com uma alíquota de 4%? Vou marcar aqui as alternativas e você tenta responder aí comigo, tá? A alternativa A dizia, vai poder ser cobrado já no dia 1º de janeiro de 2009. Letra B, não, vai poder ser cobrado a partir do dia 5 de março de 2009. E letra C, poderá ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2010. Para mim, por favor, qual foi a alternativa que você marcou? Acredito que muitos de imediato já eliminaram a letra A, certo? Por quê? Porque você sabe que houve uma majoração no IPVA quanto à sua alíquota.
E aí, nós temos que a regra é, toda vez que um tributo for instituído ou majorado, só vai poder ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado. Bom, o IPVA, ele até tem uma exceção, mas é referente à mudança na sua base de cálculo. Se mudar a base de cálculo do IPVA, que hoje é o valor do automóvel, mas digamos que mude para ser 2 vezes o valor do automóvel. Se mudar a base de cálculo, aí não respeita 90 dias. Mas no nosso exemplo, mudou a alíquota. Mudando a alíquota do IPVA, respeita tudo. Então, eu tenho a regra que vai ter, sim, que respeitar tanto a anterioridade do exercício como a anterioridade nonagesimal. Logo, se a lei é do dia 3 de dezembro de 2008, claro que não pode já ser cobrada a alíquota nova no dia 1º de janeiro de 2009. Ok, essa realmente a maioria dos candidatos já tinham eliminado. Porém, muitos candidatos marcaram como letra correta a letra B. E essa letra B está errada. Como assim, Josi? Eu também marquei a letra B. Calma, vamos bem por partes. Por que está errado? Pelo detalhe. Pergunta-se quando a nova alíquota do IPVA poderá ser exigida dos carros usados. E aí o que acontece? Veja, o IPVA você paga quando? Né? O IPVA você paga quando é proprietário de veículo automotor. Só que se você é proprietário de veículo automotor, você tem que pagar IPVA. A pergunta que se faz é, todo dia eu tenho que pagar IPVA? Não. A lei determina uma data para que você recolha o IPVA. E que data é essa? Na maioria dos estados, nós temos que considera ocorrido o fato gerador do IPVA para fins do pagamento desse imposto para carros usados, veja, no dia 1º de janeiro de todo ano. Então, para a maioria dos estados, considerar-se-á ocorrido o fato gerador do IPVA carro usado, 1º de janeiro. E para carros 0 quilômetro, na data da aquisição. Então, essa é a regra prevista na maioria das leis estaduais referentes ao IPVA. Agora, um detalhe. Quando eu tenho que ocorre o fato gerador do IPVA no dia 1º de janeiro de todo ano, você considera comigo que aqui, referente ao exercício de 2009, eu tenho ocorrido o fato gerador do carro usado no dia 1º de janeiro, certo? Pois bem, e aí qual a regrinha que nós estudamos lá na aula passada? Eu sempre aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que essa lei seja posteriormente modificada ou revogada. Então, qual a lei que eu tenho que aplicar? Vigente na época da ocorrência do fato gerador. Ok, regra essa que nós estudamos na aula passada, que está prevista no caput do artigo 144 do CTN. Ou não me diga que vocês já se esqueceram. Se esqueceram, passem os olhos lá para nós relembrarmos. Então, o que temos aqui? Pelo caput do artigo 144 do CTN, eu considero, aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Quando que ocorre o fato gerador do IPVA veículo usado? No dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro de 2009, qual é a lei que estava vigorando? A de 3% ou a de 4%? A de 3%, porque a de 4% começou a vigorar a partir de março de 2009, certo? Então, se eu tenho que aplicar para o IPVA a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador e carro usado, o fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro, então, para o exercício de 2009, nós pagaríamos a alíquota de 3%. Ainda que teu veículo, teu estado tenha o pagamento do IPVA de acordo com o emplacamento, você sabe que você vai pagar talvez em março, em abril, mas você considera a lei
que estava em vigor à época da ocorrência do fato gerador. Como o fato gerador do IPVA ocorre, graças a Deus, uma vez por ano, e que dia? No dia 1º de janeiro de todo ano, aplico o artigo 144 do CTN, que diz: deve ser aplicada a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Quando ocorreu o fato gerador? Referente a 2009, 1º de janeiro. Qual a lei que estava em vigor? 3%. A 4% entrou em vigor em março de 2009. Então, Josi, por que eu não vou marcar a letra B? Porque a pergunta é: quando que você vai poder cobrar a nova alíquota do IPVA para carro usado? Ora, a nova alíquota para carro usado é só no próximo exercício. Por quê? Porque referente ao ano de 2009, eu tenho que aplicar a alíquota vigente à época da ocorrência do fato gerador, que era de 3%. Em março, quando começa a vigorar a nova alíquota, já tinha ocorrido o fato gerador do IPVA, não tinha? Então, essa alíquota que começou a vigorar em março de 2009 só vai poder ser aplicada para carro usado no próximo exercício, porque referente a 2009 já ocorreu o fato gerador do IPVA. E como ocorre uma única vez no ano, graças a Deus, a alíquota aplicada é de 3%. A nova alíquota será aplicada para o próximo exercício. Logo, a resposta correta é a letra C de casa. A letra B só estaria correta se o contribuinte adquirisse um carro 0 km a partir de março de 2009. Aí sim, se eu adquirisse um veículo 0 km em abril de 2009, aí sim eu já recolheria o IPVA a 4%, porque já estaria em vigor. E o fato gerador para carro usado é 1º de janeiro, mas para carro 0 km é na data da aquisição. Então, percebe a pegadinha? Porque falou quando será recolhida a nova alíquota para carro usado. Carro usado IPVA, fato gerador, 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro de 2009, estava em vigor ainda 3%. A nova alíquota não podia ser aplicada porque não tinha transcorrido mais de 90 dias. Então, perceba como nós acabamos envolvendo aqui, pessoal, vários dispositivos e até mesmo princípios em uma única questão. Sai daquela decoreba, que eu acho complicada, e já parte para uma questão mais pensante. O candidato tinha que se lembrar disso, que eu aplico a alíquota vigente à época da ocorrência do fato gerador. O fato gerador de carro usado ocorre no dia 1º de janeiro, logo, a nova alíquota só seria aplicada para carro usado no próximo exercício. Ok? Essa é a questão mais difícil, a meu ver, que já foi cobrada em prova de concurso, envolvendo aqui esses princípios. Agora tem um detalhe. Eu comentei com vocês que, na maioria dos estados, realmente a lei estadual determina que o fato gerador do IPVA ocorrerá no dia 1º de janeiro de todo ano. Nós temos uma situação que ocorreu aqui no Paraná e que, portanto, pode ser objeto de questão em prova de concurso, porque realmente o tema é relevante. No estado do Paraná, nós tivemos que no exercício de 2016, no finalzinho de 2016, nós tivemos uma majoração na alíquota do IPVA. Quase a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Então, veja, ó, em dezembro de 2016, tivemos a majoração de 2,5% para 3,5% referente ao IPVA. E, logo, tínhamos em mente o quê? Bom, essa nova alíquota do IPVA para carros usados só poderá ser cobrada quando? Em 2018, não é? Por quê? Porque em janeiro, veja, em janeiro de 2017, teria que ser aplicada a alíquota velha ainda, porque essa teria que respeitar o próximo exercício e respeitar 90 dias. Como estaria em vigor a partir de março de 2017, e o fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro de todo ano, no dia 1º de janeiro de 2017, estaria em vigor ainda a lei antiga que dizia 2,5% de IPVA. Pois bem, só que qual foi a surpresa dos paranaenses? Que junto com essa alteração da alíquota do IPVA, olha que esperteza, digamos assim, do nosso governador.
ele, sem questão a política, pelo amor de Deus, só estou falando tributário, em âmbito tributário ele foi esperto. Ele, em conjunto com essa lei que majorou a alíquota do IPVA, ele também publicou uma lei que mudou a data da ocorrência do fato gerador para o IPVA aqui no Paraná. Para o IPVA aqui no Paraná, verificou-se que poderia ser março de todo o ano. Então, para carros usados, aqui no Paraná, tem-se que o fato gerador ocorre em março de todo o ano. E aí, em razão de determinar-se a mudança da data da ocorrência do fato gerador, para considerar março de todo o ano e não mais 1º de janeiro, no próprio exercício de 2017, o governador conseguiu já arrecadar o IPVA a alíquota de 3,5%, porque ele mudou a data da ocorrência do fato gerador. De que antes era no dia 1º de janeiro, ele mudou para março de todo ano. E aí, claro que veio a questão, mas poderia ser modificada a data da ocorrência do fato gerador? E nós temos doutrina nesse sentido, hoje a doutrina majoritária entende que sim, que é possível ser alterada a data da ocorrência do fato gerador pelo legislador infraconstitucional. Logo, temos que é permitida essa mudança que foi feita. Digo para vocês ficarem atentos, se a prova não mencionar que o fato gerador do IPVA carro usado ocorreu em março, eu continuo considerando a maioria dos estados e considero que ocorre no dia 1º de janeiro de todo ano. É claro que se você for fazer uma prova de nível estadual, como Procuradoria do Estado ou auditor estadual, aí eu recomendo que você leia a legislação específica do teu estado, para que você compreenda se isso vai acontecer ou não nesse seu estado. Aqui, para quem for fazer concurso no Paraná, se vier uma questão dessa, seria até uma pegadinha, porque o candidato considera que é no dia 1º de janeiro de todo ano que ocorre o fato gerador do IPVA, mas aqui no Paraná não. Aqui no Paraná é em março de todo ano. Logo, se mudou a lei em dezembro, em março do próximo ano já poderia ser aplicada a nova alíquota, mesmo para carros usados, porque aqui no Paraná é diferente. Ok? Então, fique ligado sempre no seu edital, na legislação específica e, como ele disse, precisando de ajuda, de orientação para seguir seus estudos, não deixe de perguntar. A minha finalidade aqui, além de expor a minha matéria, é que você passe na sua prova de concurso. E, às vezes, só estudando não é o suficiente. Temos que ter algo a mais. Então, estudar a banca, resolver questões de provas anteriores, mas também ficar por dentro de tudo que é novo que tem acontecido, faz a diferença. Ok? O que mais que podemos ter relacionado aos princípios da anterioridade do exercício nonagesimal? Tem mais coisa ainda? Tem. Minha missão é falar tudo e mais um pouco, gente. Que é isso? Vamos lá. Vamos agora à questão se o tributo foi majorado ou instituído por meio de medida provisória. Se também tenho que respeitar as anterioridades. Essa, aliás, é uma pergunta que muitos me fazem o tempo inteiro. Impressionante. E aí eu te digo só uma coisa. A nossa Constituição é única. Logo, eu tenho sim que aplicá-la em conjunto. Então, eu vou buscar muitas vezes artigos lá de um capítulo da Constituição para aplicar em outras vertentes. Logo, a resposta é, toda vez, guarde, toda vez que o tributo for instituído ou majorado, a regra é essa, respeitar-se-á o próximo exercício e respeitar-se-á 90 dias. Essa é a regra, não tem como fugir. Agora, se o tributo foi instituído por meio de lei ou por meio de medida provisória, não tem problema. A regra, instituiu, majorou, cobra-se no próximo exercício desde que transcorridos mais de 90 dias. Mesma coisa, o tributo foi majorado por meio de decreto, como no caso do IPI, do II, IE, IOF, também tem que respeitar as anterioridades? Com certeza. Foi majorado por meio de medida provisória, tem que respeitar? Tem que respeitar. Então, a regra é essa. Agora, o que envolve a questão da medida provisória
é, na verdade, sabermos da onde que nós teremos que contar os 90 dias. Porque eu tenho o momento em que a medida provisória é publicada, mas eu tenho o momento em que ela é convertida em lei. Da onde você acha que devemos contar os 90 dias? Do momento em que ela foi publicada ou do momento que a medida provisória é convertida em lei? Enquanto você pensa na resposta, eu vou lá para o terceiro bloco esperar por você. Então, nem pense em me desligar e descansar, ainda não é hora. Vamos continuar aqui nesse ritmo, porque hoje a aula é referente aos princípios da anterioridade. Estou te esperando no terceiro bloco.